Boa tarde a todos. Muito feliz de ter essa sala cheia, animada, e contente de estar aqui. Muito agradecida ao Women Invest, e a Lena, ao José Eduardo, e a ter esse povo aqui tão bacana, né? Eu vou falar de um assunto assim, planejamento sucessório. A gente olha e vem aquela nuvem preta e a gente começa a pensar que a gente está falando da morte, né? E vamos falar morte. É importante a gente falar essas letrinhas, porque eu gostaria que a gente saísse daqui com a ideia de que o planejamento sucessório não é sobre morte. O planejamento sucessório é como é que a gente vive, como é que as pessoas que a gente ama vivem, até o imprevisível, que não é a morte, senão a data da morte, surja. E é isso que eu quero compartilhar com vocês um pouquinho aqui. E, primeiro, para dar uma esquentadinha, alguém aqui gostaria de prever o futuro? Né? Alguém aqui prevê o futuro? Se prevê o futuro, eu vou dar meu lugar aqui, porque eu acho que está todo mundo muito interessado em saber o que vai acontecer com o câmbio, o que vai acontecer com o juro, né? E o que vai acontecer com a vida de cada um. Alguém gosta de planejar? Quem gosta de planejar aqui? Qualquer coisa. Eu, por exemplo, planejo tudo. E, quando eu não planejo, eu fico desesperada, sempre achando que algum prato vai cair. Eu acho que todo mundo, de alguma forma, vivendo a vida que a gente vive, na cidade que a gente vive, tem que ter um mínimo de planejamento, né? Uma lista de supermercado, né? Uns to-dos para fazer durante o dia, eu acho importante. E aí a gente começa, quando a gente planeja para administrar alguma coisa que a gente pode não prever. Então, nós fazemos planos, aí fazemos um plano A, um plano B, um plano C. Se é alguém bem louco, que nem eu, faz um plano D, né? E tentando, de alguma forma, administrar aquilo que a gente não consegue prever. Bom, olha aí, a morte é previsível. Já mencionava, né, o Benjamin Franklin, pai dos Estados Unidos, fundador dos Estados Unidos e inventor. Ele já falava isso e já não era nem dele, né? Ele dizia que nada mais certo na vida do que a morte e os impostos. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, sendo brasileiro, talvez os impostos sejam mais certos do que a morte. A gente nem sabe, né? Porque a gente paga tanto imposto. Bom, então, eu vou contar a história. Os homens presentes que me desculpem, mas eu vou contar a história de 3 mulheres. E eu vou contar a história dessas 3 mulheres, tentando, de alguma forma, que a gente consiga identificar... Ai, não quero ficar de costas para você. Que a gente consiga, de alguma forma, identificar o que falhou nesse planejamento e o que poderia ser um plano B, um plano C, para a gente aprender, porque a gente aprende com erro, né? Imagino eu, mais do que com acertos. Ó, é a única foto que eu coloquei porque Dolores era minha avó. E eu escolhi a história da minha avó, que, óbvio, inclui a história do meu avô também, poderia não incluir, mas inclui, porque existe o mito, ultimamente, de que planejamento sucessório é uma coisa muito nova. É muito novo, agora é que está todo mundo fazendo, está todo mundo planejando. Mas, como a gente falou lá no começo, todo mundo sempre, de alguma forma, desde que o homem tomou consciência da sua finitude, que o homem planeja. O que acontece é que os instrumentos e os conhecimentos vão se alterando ao longo dos anos. O meu avô era um imigrante espanhol que veio sem nada e amealhou algumas coisas, poucas, mas amealhou, e teve visão na época, porque, se a gente imaginar que ele morreu nos anos 70 e que ele nasceu em 1909, ele pensou em fazer o que se fazia na época só gente muito rica, um testamento. Ele tinha 3 filhos, ele tinha um negócio, ele tinha uns imóveis, e ele resolveu que ele ia fazer um testamento. Mesmo com pouca coisa,
né? Mas ele resolveu que ele ia fazer. E aí ele fez um testamento. Ele estava preocupado, porque tinha um dos filhos que era vulnerável financeiramente. Então, ele gravou todos os imóveis de inalienabilidade. Não vamos vender nada, ninguém vai poder vender nunca nada. E deixou escrito lá que quem ia tocar o negócio era a esposa. E ele faleceu. E ela se viu com um negócio na mão, sem liquidez. E depois do dia inteiro, todo mundo aqui já sabe que ficar sem liquidez não é fácil. Sem liquidez, com um monte de imóvel que não podia vender. E sem saber o que fazer. Meu avô planejou? Planejou. Planejou, pensou na família. Deu certo? Bom, vamos ver o que acontece depois. Vamos deixar essa história por aqui. E nós já falamos em testamento. Vamos ficar com isso aqui, ó, atrás da cabeça de cada um, pensando o que poderia acontecer com esse testamento. Tá? Um dado. Ele pensou, na morte dele, em não haver a dilapidação do patrimônio. Mas ele não pensou na vida daqueles que iriam ficar. E a vida daqueles que iriam ficar precisaria de liquidez, organização, futuro. Faltou visão de futuro. Testamento, aí vocês vão dizer para mim, ai, Clara, mas testamento é uma coisa de velho mesmo, né? Coisa antiga, lá dos anos 70, realmente. Não é bem assim. Nós já vamos falar desse instrumento. Mas eu queria deixar essa história para a gente aprender desse erro. Pensou em segurar, não pensou no fluxo. Tá? A minha outra história é mais triste que a do meu avô, gente. Desculpa. Ficou triste aqui de contar uma história triste. Mas que se a gente está aprendendo com erro, a gente tem que ver umas histórias tristes, né? A Marta. Eu não tenho foto da Marta, mas eu tenho autorização da Marta para falar dela. Dela não, porque ela já faleceu, da família dela. A Marta foi uma cliente que casou com 50... Ela devia ter uns 55 anos quando ela casou, o marido tinha 60, ele era viúvo, tinha 2 filhas, ela era separada, divorciada, tinha 2 filhos, todos maiores, mas cada um tinha o seu patrimônio, ela tinha uma profissão, e eles casaram em separação total de bens, com um acordo verbal de que o que é meu e o que é seu é seu. Passados uns 10 anos do casamento, a Marta ficou enferma, doente, muito doente. E as enteadas não gostavam muito dela. Uma delas era advogada. E falou para ela, olha, sabe, se você morrer, meu pai é seu herdeiro, viu? E a Marta quase morreu por antecipação, quando ficou sabendo que ela tinha casado em separação de bens, mas que, na verdade, o marido seria herdeiro dela. Ela me ligou para confirmar, eu confirmei, dei alguns remédios, não muito gostosos, todos meio amargos, né? Vamos fazer desse jeito, diminuir, minimizar, ou então vocês podem se separar e cada um, né? Bom, no final, depois de muitas idas e vindas, Marta conseguiu a tranquilidade, porque ele cumpriu com o trato, mas ela teve que contar com a benesse dele. Ela achou que tinha planejado, ela e ele. Eles acharam que, casando em separação total de bens, eles teriam planejado esse futuro do jeito que eles queriam. Mas não era bem assim. Vamos à história da Angélica. História de holding, hein, pessoal? Holding, que a gente já vai falar nos mitos, tudo que falam por aí, né? Angélica. Angélica era cirurgiã dentista. E tinha uma profissão, estava bem na profissão, de seus 40 e poucos anos, 45 anos. O pai era um grande fazendeiro. Até coloquei aqui um campo, né, para não pôr a foto da cliente, obviamente.
Ele era um fazendeiro, ele tinha gado, ele tinha soja, ele tinha um monte de coisa, ele tinha um filho que trabalhava com ele, e ele planejou. Ele construiu uma holding, ele jogou tudo na holding, né? E aí ficou tudo para os filhos e para a esposa, que tinha ameação. Ocorre que Angélica era cirurgiã dentista. O que ela entendia de soja? Nada. Entendia de, como é que é? Restauração, né? Que antigamente chamava obturação. Ela não entendia nada de soja. Começaram a surgir ações trabalhistas que a envolviam. E ela falou, eu quero ir embora. Não quero ficar nisso. Eu quero ir embora dessa empresa. O irmão, acho que eram 2 irmãos, quase caíram da cadeira. Como assim você vai embora? Atenção, gente, quando um sócio sai da empresa, o nome disso é dissolução parcial. Portanto, a empresa se quebra. E ela se quebra e cada um tem que levar para casa a sua participação. Pode ser que a empresa pague para que ele sair, pode ser que os outros a comprem, né? Comprem a sócia que quer sair, no caso a Angélica. Os irmãos não queriam comprar, não chegavam a uma conclusão de valor. A holding foi feita de um jeito... Eu acho que ele não pegou o modelo na internet, mas faltou pouco para isso. Portanto, se previa a forma de dissolução do Código Civil, que é valor patrimonial, né, pago em 90 dias. Valor patrimonial de imóvel rural, gente, não é uma coisa fácil de se levantar. Uma coisa é a terra produtiva, outra coisa é a terra sem produzir, outra coisa é a terra com gado, outra coisa é a terra sem gado. Portanto, eles nunca chegaram a uma conclusão e entraram em um conflito bastante importante. Tá? Então, já vimos os 3 erros, a história dos 3 erros. E acho importante... Eu não ia falar sobre holding hoje, hein? Eu tinha prometido que eu não ia falar. Mas aí, quando eu estava preparando a apresentação, a minha internet veio bombardeada por cursos de holding. Aprenda holding. Oi? Bateria do que está acabando? Ixi, a moça tem que vir aqui, lá de fora, porque é ela que sabe. A não ser que esteja... Deixa eu ver. Será que está desligado? Obrigada. Então, eu prometi que eu não ia falar de holding, mas aí eu fui bombardeada sobre cursos de holding. Aprenda holding, aprenda não sei o quê, aprenda a constituir holding. Aí eu falei, não, já que eu falei de holding, eu vou falar rapidamente sobre os mitos da holding no planejamento sucessório. Tá? Então, o primeiro grande mito é que a holding sozinha resolve tudo. Nós aprendemos com a Angélica que não é bem assim. Que é o substituto mais eficaz para o testamento. Bom, o testamento do meu avô não deu muito certo, mas talvez, se, além da holding, houvesse um testamento que estabelecesse quem ia administrar a empresa, como a empresa seria avaliada, dando diretrizes sobre como que eles iriam continuar aquilo, talvez desse certo essa holding. Talvez não tivesse chegado no conflito que chegou. A gente aprende aqui o quê? Que um instrumento só pode não ser suficiente. Você pode ter que usar 2, 3, depende do patrimônio, depende da complexidade, depende de vários fatores que precisam ser tomados em consideração quando a gente tem que avaliar qual o melhor planejamento para aquela família. E eu nem digo para aquele patrimônio, eu digo para aquela família, porque a família sofre com tudo isso. A família tem que tomar decisões, a família precisa, num eventual falecimento, entrar em acordos. Então, o planejamento para a família... Eu até estava falando hoje, nem sei com quem que eu estava conversando, mas
É assim, é tipo emagrecer, sabe, gente? Que não existe assim uma saída definitiva e um método só, e eu faço isso e resolvo e nunca mais eu engordo. Eu preciso encontrar o que é o melhor para mim. Eu costumo dizer que eu não sou advogada, eu sou modista, porque eu costuro o vestido em cima do cliente. Não é só nem a gente nem pode falar tailor-made, né? Porque terno às vezes tem mais já meio feito assim o ombro, o braço, é vestido mesmo, porque depende da família. Evita o inventário e a partilha, que a holding evita tudo. Não necessariamente. Se sobrar um investimento, tem que fazer inventário. Se tiver menor, tem que fazer inventário. Se sobrar um meio, sei lá, dinheiro na conta corrente, pode ter que fazer inventário. Então, inventário não necessariamente tem a ver com holding. Não, se já for feita, porque também tem gente que faz a holding pela metade. Então, tem gente que constitui a holding, joga tudo lá e não faz nada com as cotas. As cotas ficam em nome do doador, do falecido. Aí entra no inventário, né, gente? Aí não tem jeito. Porque aí também não chegou até o final, chegou assim até a beira do abismo e não. Né? Ontem eu ouvi uma história interessante que dizia assim: o advogado apoia o cliente até chegar no abismo, aí chega lá ele mesmo que se joga. Então, né, se a pessoa se joga no abismo, não tem muito jeito. É a solução mais simples, padronizada. Eu adoro esse mito, porque nada padronizado pode dar muito certo, né? Muito menos algo que concentre a maior parte do seu patrimônio e que seja algo duradouro e que você pretenda que vá durar além da sua vida. Então, esse mito realmente é um mito que me espanta. Representa economia de impostos. Pode representar, não estou dizendo que não, mas não sempre. E grande parte das promessas de... uma vez um cliente veio para mim e falou assim: doutora, eu quero constituir uma holding. Eu falei: que bom, por quê? Ele falou: porque todos os meus amigos têm uma. É um motivo, não deixa de ser um motivo. Todos os seus amigos têm uma holding. Ele falou: e eles falaram para mim que nunca mais eles vão pagar imposto na vida. Eu falei: ótimo, me dá o telefone dos seus amigos, porque eu acho que eu vou ligar para eles. Né? Não é assim. Pode ser uma economia? Pode. Pode ser uma antecipação? Pode. Mas existem outras formas também de eu garantir que os meus herdeiros vão ter liquidez para, por exemplo, pagar impostos. Ou pode ser que eu constitua uma holding. Hoje mesmo eu estava falando nisso. A gente está falando do impacto da reforma no ITCMD. Então, a reforma teve algum impacto? Vai ter, até 2026, com certeza, vai se aumentar o ITCMD, vai se criar ITCMD em cascata. Parece difícil de ser afastado. Agora, pode também haver imposto sobre dividendo, que é o que tem sido dito há muito tempo. E aí, gente, todo esse povo que está vendendo holding vai enfiar a holding no saco e vai ter que encontrar uma outra saída. Tá? Depois, o instituidor decide, a empresa roda de forma automática. É uma empresa patrimonial, ela roda automaticamente. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Se eu não tiver regras de governança nessa holding, se eu não tiver um acordo prévio, inclusive, eu costumo falar que é muito interessante ter um facilitador, dependendo da família, dependendo do nível de discussão. Cada vez são mais comuns as famílias mosaico, que a gente chama, que era o caso da Marta, que os seus, os meus e os nossos. É muito importante que a gente crie uma arena de discussão, e não de conflito, para chegar a conclusões aceitáveis. Vejam o caso da Angélica. O que ela queria participar de uma empresa? Nada. Se o pai tivesse ouvido o que ela tinha a dizer, talvez ela tivesse dito: eu não quero participar dessa empresa. Eu não quero, até o fim da minha vida, ficar assinando coisa de plantação de soja. Não me interessa. Então,
é muito, muito, muito importante que, tudo bem, o instituidor vem com a ideia, ele forma mais ou menos, ele dá um formato para aquilo que ele tem de ideia. Mas, e aí é muito complicado, é muito difícil, mas a discussão da família, ou pelo menos o envolvimento das pessoas, das partes mais formadoras de opinião naquela família, essa participação é importante para a gente conseguir ter uma solução viável. Porque não adianta para eu ter um planejamento ruim, gente, é melhor não ter nenhum. Minha opinião, e eu já falei isso para vários clientes, só para fazer isso aqui é melhor você não fazer nada. Deixa lá, deixa vir o inventário, deixa os filhos brigarem, paciência. Tá? Existem pessoas especializadas, inclusive, nesse tipo de discussão. Então, se a gente for falar com um facilitador, com um mediador, com um conciliador, é algo que eu indico muito para determinados tipos de família. Diferente se é uma família que tem o pai, a mãe e 3 menores. É outra história. Mas famílias que já estão naquela fase de discussão, é importante trazer isso, porque isso é uma forma das pessoas também saberem como é que elas vão continuar. Como é que elas vão chegar lá? Porque, quando a gente forma holding e faz o seguinte passo, a gente garante, por exemplo, liquidez para manter as pessoas mais idosas, que é uma preocupação, porque cada vez a gente vive mais, né? E como é que a gente vai viver? Tem gente que doa tudo, embora seja proibido doar tudo durante a vida, a lei proíbe. Mas tem gente que fica sem nada. Ah, não, eu já antecipei tudo para os meus filhos. E você pretende viver do quê? Né? Bom, aí aqui, eu vou até passar para o lado de lá. Eu sei que a filmagem está sendo aqui, mas eu acho que é importante todo mundo ver. Ó, todo mundo. Quando a gente fala em planejamento sucessório amplo, a gente tem que se preocupar com âmbitos diferentes, dependendo da preocupação daquela família. Então, eu sempre separo no que é âmbito familiar do que é âmbito corporativo. Vai fazer toda a diferença os instrumentos que eu vou usar para uma coisa ou para a outra. No âmbito familiar, eu preciso considerar o tipo de família, se é uma família tradicional, se é uma família monoparental, se é uma família mosaico. Como é que é aquela família? Quantos filhos ela tem? São menores? São maiores? Eu preciso considerar o regime da união. É uma união estável com um regime estabelecido? Não. É um casamento tradicional? É uma separação total de bens? É uma comunhão parcial? É uma comunhão universal? Porque também a holding é a seguinte, né? Se for comunhão universal, eu não posso constituir uma limitada. Eu vou ter que pensar numa sociedade anônima. Aí, se eu pensar numa sociedade anônima, como é que eu divido isso? Como é que eu estabeleço isso entre os filhos? Tudo isso são preocupações que estão de acordo com aquele tipo de família. As características dos membros, que eu falei, né, e a situação pessoal e financeira de cada um. Então, eu preciso fazer um diagnóstico. Esses filhos, eles são maiores, eles têm formação, eles têm condições de se manter? Não têm. Eles são menores, eles são filhos incapazes, né? Eu tenho que saber, então, o patrimônio familiar, como é que é composto esse patrimônio? Esse patrimônio é líquido? Tem muito investimento? Tem muito imóvel? Tem investimento em imóvel mais ou menos? Tem herança de só um lado que não comunica com o outro? Né? O patrimônio está gravado? Recebi uma herança com alguma cláusula? O que tem ali? Com o que a gente está lidando? Depois, como que a gente gera resultados para a sobrevivência da família? Porque a família vai continuar até enquanto eu for velhinha, vai continuar depois que eu morrer. Aliás, esse é o meu intuito como planejador. Né? Como é que eu gero resultados e quais os conflitos potenciais instaurados na família?
Eu tenho um filho encrencado, né? Eu tenho uma pessoa difícil, eu tenho, não sei, uma sogra complicada, eu não sei. Eu também sou sogra, tá, gente? Por favor. Mas eu preciso saber o que está pegando ali, porque eu tenho que fazer um exercício de futurologia. E a minha futurologia ela não vai chegar até lá na frente, ela vai chegar um pouquinho. Por conta disso é que não existe planejamento que não vá sendo adaptado e tendo que ser avaliado à medida que o tempo vai passando e que aquela família vai se desenvolvendo. Então, não existe, de novo, é que nem emagrecer, não existe uma solução imediata e não existe uma solução duradoura se não houver uma reavaliação. No âmbito corporativo, ele tem duas aplicações. Se o patrimônio da família é formado por empresa, ou se eu chego à conclusão que aqueles bens do patrimônio vão ser jogados numa empresa. Então, se eu constituo a malfadada holding, que eu gosto, tá, gente? Eu constituo holding toda hora para tudo que é cliente. Mas a gente precisa ser crítico com relação a isso. Então, a empresa, se eu já tenho no patrimônio uma empresa, ela é familiar, ela tem outros sócios, e familiar é assim, é entre irmãos, é entre amigos, aí os amigos também vão ter que fazer um planejamento, também vão ter um futuro, digamos, que precisa ser avaliado. A empresa já tem uma estrutura de governança? Não, é uma holding nova. Vamos estabelecer uma estrutura de governança? Como? Vamos fazer um acordo de sócios? Mas tem governança, mas, na verdade, os diretores são os sócios, que são irmãos. E aí, quem é que vai ser, que vai continuar? Né? Então, como é que eu faço para continuar? Vamos treinar alguém da família? Quem tem jeito para o negócio? Não é a cirurgiã dentista que vai ter jeito para tocar a empresa agrícola, mas alguém tem. Então, vamos treinar? Mas é alguém com, sei lá, 18 anos. Bom, vamos mandar ele estudar fora? Vamos trazer alguém de fora? Tudo isso precisa ser pensado. Tudo isso dentro do planejamento e da sucessão na empresa. Eu não posso simplesmente enfiar fórceps numa empresa operacional alguém que não tem ideia do que está acontecendo só porque ele é herdeiro do dono da empresa. Não tem sentido. Tá? Existe uma separação entre as preocupações e as soluções dadas à empresa e à família, porque a gente sabe que empresa familiar tudo fica meio misturado. E é uma questão de mentalidade também, né? Então, essa mentalidade já está instaurada na empresa ou não? Não. Olha, eles tratam a empresa como se fosse a venda da esquina, que é do seu João e da dona Maria. Ela vai lá, precisa de dinheiro para o pão, ela abre o caixa e tira o dinheiro do pão e vai comprar pão. É assim a empresa? Não, não é assim. Então, tudo isso precisa ser considerado quando a gente fala num planejamento sucessório. Por quê? Porque a gente vai ter instrumentos diferentes, que nem eu falei. Instrumentos possíveis, embora, e aqui eu abro um parênteses, eu não gosto de falar de lei, né, mas a gente tem umas certas limitações. Eu sou uma advogada que não gosta de falar de lei. A gente tem umas certas limitações. Então, nós temos, no Código Civil, um impedimento de fazer acordos sobre herança de pessoa viva. Existe essa proibição, isso chama pacto corvina. Por quê? Porque se supunha que era uma coisa de corvos, né? De, olha, estou esperando ele morrer, então eu faço aqui um acordo, e aí, quando ele morrer, pago o acordo, eu vou lá, mato ele. O legislador, ele, de vez em quando, viaja um pouco. Então, o artigo 426 do Código Civil fala isso, fala, é proibido fazer pacto sobre herança de alguém vivo, de pessoa viva. Por causa disso, existe um monte de gente, e isso ninguém da internet fala, mas a gente que lê doutrina sabe, um monte de gente dizendo que os planejamentos sucessórios são questionáveis. Que, para o planejamento não ser questionável, a holding precisa ter um objeto viável, precisa cumprir suas obrigações,
Tem ágio, não tem ágio? Pacto sucessório é possível, mas depende do que você coloca lá, né? Abrir mão de meação, por exemplo, quando eu faço um pacto antinupcial, eu abro mão da minha meação, ou abro mão da minha herança, se eu casei em separação total de bens. Tudo isso é muito questionável. Isso, por exemplo, não pode ser feito, mas os cartórios dão um jeitinho e botam lá uma frase. E a gente, lógico, leva para discussão, mas são instrumentos, e a gente tem que considerar a possibilidade desses instrumentos. Existem outros instrumentos muito eficazes quando a gente fala de planejamento sucessório no âmbito familiar. Por exemplo, os protocolos familiares, que são acordos de todo mundo dizendo, olha, como é que nós vamos tocar a holding da família, quem que vai ter condições de ficar à frente dos outros, o que acontece se alguém quiser sair, como é que nós vamos decidir. Vamos decidir como, quando a gente tiver que decidir, por exemplo, sobre a saúde da nossa mãe. Quem que eu, pai, quero que decida sobre a minha saúde? Tudo isso pode ser colocado no protocolo familiar. Ele é muito útil. A gente não fala sobre essas coisas, mas nós chegamos em situações que a gente nunca pensou que a gente fosse chegar, mas que exigem decisões e exigem consenso. E o consenso familiar, quando o critério do consenso é previamente acordado, fica mais fácil. Então, o protocolo familiar, o conselho familiar, que é algo que você inclui na holding ou na empresa operacional. Então, olha, eu não sou mais diretor, mas eu faço parte do conselho familiar. Então, o diretor é um contratado, o diretor é meu filho, meu sobrinho, mas nós temos aqui um conselho entre os irmãos e nós podemos opinar. Nós vamos ter um voto, nós vamos ter veto sobre determinadas circunstâncias. Tá? Outra coisa, constituição da holding mediante integralização de bens imóveis, né, ou móveis com doação e reserva de usufruto, que é o que é mais utilizado. Eu tenho bens imóveis, móveis usa pouco, mas também usa, pode incluir. Né? Você pode incluir tudo. Você não inclui algumas coisas porque não são vantajosas. Você não inclui investimento, por exemplo, porque tem todo um impacto tributário, tem todo um impacto de caixas. Mas, de novo, tudo vai depender da avaliação. E aí você joga tudo isso, constitui uma holding e o instituidor da holding doa para os herdeiros com reserva de usufruto. Tá? Esse é o jeito mais usual de se constituir uma holding. Entram aí uma série de questões. Bom, mas qual é o objeto da holding? Ela tem como objeto algo que seja imobiliário? Incide em TCMD? Não incide em TCMD? Incide em ITBI? Não. Aí nós vamos discutir toda a questão tributária, que também não é fácil, porque se eu opto por uma coisa, na hora que, por exemplo, eu vendo um imóvel, então, se eu opto por uma holding pura, na hora que eu vendo um imóvel, eu pago um imposto de renda muito maior do que se eu constituir uma holding com um objeto de imóvel, né, de compra e venda de imóvel, aluguel de imóvel, paguei lá ITCMD, paguei ITBI, eventualmente, paguei, mas, na hora que eu vendo o imóvel, então eu vou pagar menos imposto. Então, quando a gente faz essa avaliação, não é simplesmente uma avaliação imediata de dizer, neste momento, eu não pago imposto. A gente tem que dar uma olhada em tudo e saber o que vai acontecer depois, para poder, de alguma forma, prever se, no geral, vale a pena a compensação. Coloquei aqui investimentos no Brasil e no exterior também. Houve várias palestras aí sobre esse assunto, sobre trust, que é uma forma também de se fazer já a transição de bens que estariam, digamos, parados, sem uma ideia inicial de comercialização. Você manda para uma holding lá fora, constitui um trust lá fora, e assim você já tem e evita, com relação àqueles bens,
o inventário, a partilha, porque você já tem os beneficiários. É possível fazer isso, não é proibido e não é palavrão. A gente só tem que olhar para que aquilo vai ser feito. Mais importante do que o porquê no planejamento sucessório é a pergunta do para quê. Para que eu quero isso? Qual é o meu objetivo? Se eu souber responder o para quê, eu vou encontrar um instrumento ou vários instrumentos que me ajudem nesse resultado. Quando eu vou para o âmbito corporativo, eu acho que todo mundo já está mais ou menos familiarizado com os acordos de sócios, acordos de acionistas, se for uma sociedade anônima, estrutura de governança com órgãos deliberativos, e eu incluí aqui, que era o que eu já tinha falado, a mentoria para as novas gerações. É muito importante isso agora, porque nós temos 3 ou 4 gerações coexistindo, se vocês pensarem bem, né? E a mentalidade, o jeito de encarar o futuro, o jeito de encarar as decisões é muito diferente. É muito diferente para um milênio, é muito diferente para uma geração Z, é muito diferente. Eu não gosto desses rótulos, porque eu acho que eles simplificam o problema. Mas eu devo admitir que, sim, as pessoas de determinada geração têm um jeito diferente de pensar. Quando a gente bota todo mundo dentro da mesma sala, pode muito bem dar um tilt, um problema de comunicação. E aí, uma mentoria, um auxílio, um facilitador, consegue, pelo menos, organizar e tirar o que de melhor, as melhores habilidades que cada um pode ter no prosseguimento daquele patrimônio, que é o que, em última instância, é o que todo mundo quer, né? Bom, quando a gente fala em organização de atos, eu acho que a gente previu lá, bom, o que a gente faz com o patrimônio? E planejamento patrimonial é uma parte do planejamento sucessório. Quando a gente fala em falecimento e no que sobrou, porque assim, posso jogar os imóveis, os móveis, posso jogar na holding vários bens. Mas, quando eu falo em última vontade, eu quero que o meu colar de 10 voltas fique para minha filha Isabela. Eu preciso escrever em algum lugar. Quando eu falo, eu gostaria que a casa de campo de Laranjeiras fique para o meu filho Lorenzo. Eu tenho que escrever. Se eu jogar na holding, vai ser de todo mundo. Eu não posso, que foi um problema desse senhorzinho aí que eu falei que veio falando, é porque eu quero uma holding. Eu falei, tá bom, quantos filhos o senhor tem? 3. Mas cada um mora num apartamento meu, numa casa, ou num sítio, sei lá o que ele tinha. E eu falei assim, o senhor pretende jogar tudo na holding e... Não, aí cada um vai continuar. Eu quero que o João tenha o sítio tal. Eu falei, mas o senhor não vai conseguir esse efeito. Se o senhor jogar na holding, todos eles vão ser donos de todos os imóveis. O senhor só consegue esse efeito se o senhor doar o imóvel imediatamente. Não, mas eu não quero doar, porque eu não quero tirar do meu patrimônio agora. Ou o senhor testar. Então, gente, o testamento pode, sim, coexistir com a holding. Agora eu vou para o lado de cá, gente. Vou sambar um pouco aqui. Vou aqui, no cantinho, senão eu não consigo enxergar. Então, o testamento, os pactos sucessórios, que eu já falei, com as ressalvas legais, como eu disse, porque é proibido, né? Se eu falar, isto é um pacto sucessório, quando eu morrer, eu desde já transfiro, não vai ser efetivo, né? Embora tem muito advogado que fala, e eu acho que até tem um fundamento, ele fala assim, olha, a gente faz, depois se alguém contestar, se for em juízo, aí a gente defende. Como eu não gosto de contencioso, gosto de fazer coisas que deem o minimamente certo, eu tomo muito cuidado com isso. Mas a gente pode fazer até um certo nível, sempre tomando muito cuidado. No próprio
testamento, eu, além de indicar bens que fiquem com um ou com outro, posso indicar quem vai administrar, posso indicar o inventariante, além do testamenteiro. Posso dizer, olha, eu vou ter que fazer inventário. Não tem jeito, porque vai sobrar alguns bens. Se eu tiver que fazer inventário, quando eu morrer, sobrar inventário, eu quero que o inventariante seja fulano. E acabou. E vai ser, porque o testamento é ato de última vontade e é acima de qualquer outra coisa. Tá? Criação de legado com bens. Né? Eu tenho ações que eu quero deixar efetivamente para o filho tal. Eu posso fazer isso no testamento. Direcionamento e forma de partilha, que foi o que eu falei com relação aos imóveis para um e para outro. Restrições, né, a bens legados. Então, tudo isso eu posso colocar num testamento. Mas eu também posso pensar que o dia que eu não estiver consciente, por exemplo, eu vou continuar vivo, né, gente? Estou falando de vida, mas eu não vou estar consciente. Quem decide por mim? O que nós temos de discussão e de conflitos gerados por famílias de pessoas idosas, vocês não têm ideia. Ou têm ideia, né? Eu tenho ideia, por exemplo. Não sei se alguém aqui tem essa experiência. Se essas pessoas tivessem deixado escrito, e isso não tem herdeiro necessário, eu posso deixar qualquer pessoa responsável para decidir por mim, para decidir sobre medidas de urgência, sobre medidas extremas, que a gente chama. Né? Ninguém pensa nisso. Na verdade, eu também não penso nisso, porque a gente não, lógico, a gente não quer pensar nisso, mas está lá, está aí. Né? Está aí porque cada vez a gente está vivendo mais. Então, quando a gente fala em cuidados pessoais, existem as diretivas antecipadas de vontade, que é o testamento vital, que vocês já devem ter ouvido falar, alguém já deve ter ouvido falar, e a procuração para cuidados de saúde, que é nada mais do que um testamento ou um escrito que diz quem é que decide quando eu não puder decidir. Quem é que decide se eu vou para uma instituição, se eu fico na minha casa, se eu, né? Então, isso é importante, garantia de cuidados pessoais do instituidor. Depois, possibilidade de organizar como será a qualidade de vida em caso de doença. Também, quem cuida de mim, onde eu fico, foi mais ou menos o que eu falei. Também, quando você faz a análise da família, você tem que analisar a questão da existência ou não de vulneráveis. O que são vulneráveis? São pessoas incapazes ou pessoas vulneráveis financeiramente. Eu posso ter um filho que não tem condições de se manter, por exemplo, ou para o qual eu queira garantir um valor extra porque ele tem um negócio. Eu posso tratar um seguro de vida. Seguro de vida também não precisa observar herdeiro necessário. Qualquer pessoa pode ser beneficiária de um seguro. Então, é um instrumento de planejamento sucessório, sim, porque eu posso, inclusive, deixar um seguro para meus filhos pagarem os impostos e custas de quando eu morrer. Né? Então, eu estou falando de melhorar a qualidade de vida dos meus filhos, porque eles não vão ter essa preocupação. Não vão ter a preocupação que a minha avó teve. Eles vão ter liquidez. Também, quando você tem um vulnerável, né, você tem que estabelecer quem é o curador desta pessoa, seja ela uma idosa, um idoso, ou um menor incapaz. Né? Então, você pode estabelecer também no testamento ou num instrumento separado de tutela ou curatela quem vai cuidar deste incapaz. Você também pode estabelecer um direito de
Moradia, de habitação. A gente sabe que, quando existe um casamento formal, ou mesmo quando existe uma união estável, o cônjuge remanescente tem direito de viver, habitar no imóvel que o casal morava. Mas o direito de habitação é um direito real, então ele não é só resultante desse caso. Eu posso, por exemplo, dizer: o meu filho Lorenzo vai morar na casa de Itu, e fazer um documento que é um documento exequível, válido, e que estabelece que ele tem direito de morar lá sem pagar nada, só pagando as despesas. Tá? Bom, gente, eu gostaria, e deu certo, de deixar uns minutinhos se alguém quiser fazer alguma pergunta. Não sei se nós vamos ter tempo de responder muita pergunta, mas eu termino com essa frase, ó. Eu pretendo viver para sempre ou morrer tentando. Eu me lembro da história. Só um minuto que eu preciso contar essa história, gente. Essa história do meu pai, que ele contava e que eu dava risada, ela é um pouco humor negro, tá? Se alguém for muito sensível. Ele dizia que 3 amigos estavam conversando sobre o que queriam que fosse dito no velório deles. Então, um fala assim: eu quero que os meus credores digam: olha, ele era tão bacana, que eu não vou mais cobrar dívida de ninguém, a mulher dele não vai precisar pagar nada, está tudo bem, as dívidas estão todas perdoadas. Aí o outro dizia: não, eu quero que os meus filhos digam: ele era tão bom, pai, que, nossa, eu vou carregar os ensinamentos dele para a vida inteira. Aí o terceiro fala assim: nada disso. Eu quero que olhem para mim e digam: olha lá, ele está se mexendo. Né? Eu adorava essa história. Eu não sei contar piada, mas eu acho essa história ótima. Porque, lógico, a gente só pode encarar a morte como uma consequência da vida, e ninguém quer encarar isso. Então, nada melhor do que ser um engano, digamos. Né? Então, é isso. Fala. Não, depende. Se for parte da legítima, o ideal é a gente fazer uma compensação, porque, lógico, ele deveria pagar um aluguel. Isso pode impedir, digamos, que aquele imóvel seja vendido. E a jurisprudência entende muito que restrições, e o direito de habitação é uma restrição à propriedade, digamos, né? Porque a gente tem que pensar na propriedade. A propriedade ela tem 3 caras. Ela é usar, ela é dispor e ela é fruir. Então, fruir fica prejudicado. Então, os tribunais entendem que, quando a gente restringe o direito de propriedade sobre um bem de legítima, isso pode ser questionado, sim. Tá? O ideal é que a gente possa dizer e tenha como provar que essa parte não é a parte da legítima. Disponível, exatamente. Para ser mais seguro, né? Como eu digo, o papel aceita qualquer coisa, mas para ser mais seguro. Poderiam. Não, se sair da disponível, não. Da disponível, você pode até dar para ele, se quiser. Tá? Pois não. Isso é o que eu te falo, que é o tal do testamento vital, ou, né, da declaração. É uma declaração feita em cartório, né? O ideal é se avisar a pessoa para quem você está outorgando, né? Você pode fazer uma procuração vital e dizer: ele vai decidir tudo sobre mim. Obviamente, nós temos restrições legais, né? O país não, a legislação pátria não permite
eutanásia, nada disso. Mas tem que haver um respeito, quer dizer, alguém precisa ter isso para apresentar para os médicos, para os hospitais, isso tem que ser respeitado. Isso é feito em cartório. Isso é feito em cartório. Precisa ser registrado. Pois não. Uhum. Já tem o conhecimento que a lei exige e não se renuncie, certo? Geralmente, isso. É do conhecimento das partes, que elas conhecem que a lei brasileira não permite a renúncia, mas que, mesmo assim, renuncia à herança no caso de morte. Se compromete a renunciar. Porque o que acontece é que, depois que começa a sucessão, e a sucessão se abre com a morte, o herdeiro pode renunciar, dizer, não quero mais. Ele só não pode antes. Então, o que eu crio? Eu crio uma obrigação de fazer. O que os cartórios fazem? Então, alguns cartórios acham que não pode fazer, outros cartórios falam assim, eles usam uma fórmula. Se a lei o permitir, renuncia. Né? Que é lava as mãos aqui, se você conseguir lá na frente, está bom. Né? Os tribunais têm entendido que não pode haver o tal do pacto Corvina. Mas a verdade é que a lei ela é feita para as pessoas cumprirem voluntariamente. Então, se as pessoas cumprirem voluntariamente, o que a jurisprudência acha ou deixa de achar. Agora, que foi o caso aqui da Marta. Na Marta, o marido dizia que não, que ele ia fazer o que a lei mandava, que a lei mandava que ele ia herdar, e ele ia herdar. Ela dizia, não, mas você pode renunciar depois. Né? E que foi isso que, no final, ele fez. Ele renunciou depois. Então, isto é uma obrigação de fazer, que a gente cria no documento. Então, eu me obrigo a fazer. Agora... Exatamente. Eu não renuncio desde logo. Eu me obrigo a renunciar. Tá? Então, depende. Exatamente. Existem várias questões que estão sendo discutidas ainda, que não estão decididas. As que foram decididas até agora dizem que a lei é cogente, ou seja, ela é mandatória, e que não posso fazer pacto de jeito nenhum. Não, o pacto Corvino é proibido. Isso é o que o tribunal tem entendido. O que não quer dizer que eu não possa incluir num pacto sucessório isso. Olha, eu me obrigo a, lá na frente, renunciar. Aí não renunciou, lógico, os herdeiros vão tentar executar, e aí é uma jurisprudência que está mudando com muita rapidez. Então, é o que eu estou falando, tem prós e tem contras, entendeu? O Supremo ainda não decidiu, o STJ, a última decisão que eu tenho conhecimento, dizia que não podia, mas os cartórios continuam fazendo. Não. Não, tem um projeto de lei. Não, existe um grupo de juristas que estão pleiteando a preparação de um projeto para alterar o Código Civil, entre os quais este item. Tá? O pacto é bem assim, o que vai a litígio é muito pouco perto da quantidade de pactos que a gente faz. Porque chega a hora da manifestação da vontade de quem vai. E assim, existe um peso sobre isso. Porque a pessoa que morreu, ela decidiu isso. Então, as pessoas acabam, na maioria das vezes, cumprindo com o que a pessoa deixou. Mesmo que sejam termos assim, que podem ser questionados mas a maioria acaba. Não, ele pode fazer isso no pacto. Você pode retificar o seu pacto pré-nupcial. Então, você não tem como saber, você vai estar morta.
Mas você pôs? Realmente vai dar problema, mas coloca sempre ressalvado, se a lei, se a legislação, e o cartório, na maioria das vezes, ele vai colocando as ressalvas. Porque não é todo cartório que aceita também. Você pode fazer um pacto sucessório agora. Eu não sei se o cartório aceita. Mas é isso, as pessoas realmente, a maioria acaba cedendo. Mais alguma coisa, gente? Alguém mais tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dar um testemunho? Pois não. No meu caso, eu tenho uma irmã que ela é deficiente mental, incapaz, tá? Eu tenho a guarda dela. Aham. Eu tenho um irmão, nós somos em quatro, meu pai tem uma indústria, meu irmão trabalhava com meu pai, e eles tiveram um desentendimento. Acontece que todo o patrimônio, os terrenos todos, das empresas, os barracões, tudo, então, ele colocou tudo no nome dele. Tirou do nome do meu pai, que tinha um problema de impostos e tal, e colocou no nome dele. Uhum. Mais velho dos quatro irmãos, tá? Eu sou Tá. caçula. Eu nunca quis entrar no âmbito das empresas do meu pai, só que eu tenho a guarda da minha irmã, que vai viver comigo daqui a pouco, tá? Ela já viveu comigo. O dia que seu pai falecer, você vai ter que pedir para ele levar a colação. E a guarda da sua irmã, na verdade, para defender os direitos da sua irmã no inventário, o Ministério Público vai se meter. Como que eu vou provar que tudo que está no nome do meu irmão pertence? Bom, aí a pergunta do $1 milhão. Eu não sei como você vai provar. Você vai ter que encontrar uma forma de ver como é que foi feita essa transferência. Se essa transferência foi onerosa, por exemplo, de pai para filho diretamente, ou foi gratuita, você deveria ter se manifestado se ela afetou a legítima. Assim, eu não quero arrumar uma briga. Ah, mas você vai ter que arrumar uma briga. Aí para fazer omelete, você vai ter que quebrar ovo. Ui. Não, para fazer omelete, você vai ter que quebrar os ovos. Não vai ter jeito. E quando você levantar essa bola, o Ministério Público, o curador de incapazes, vai aparecer. Tá? Alguma coisa a mais, pessoal? Bom, eu queria muito agradecer a todos vocês, a participação de vocês. Eu queria me colocar à disposição, se alguém teve vergonha, medo, não quis falar, quiser conversar depois, mandar um e-mail, que eu ainda uso e-mail, tá? Tem o Insta, tem o Insta, tem o LinkedIn, Clara_Villacorta. Meu Insta, acho que é Clara Vergara Gomes Villacorta. Achou? Então, eu agradeço muito a todos e espero que todos consigam planejar o seu futuro de uma forma tranquila, para poder viver muito bem a vida que nos resta a todos. Boa tarde, muito obrigada, hein?